pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e hoje a gente vai para Madagascar, né? Toda vez que eu falo de filmes e ciência, eu sempre recebo muitas mensagens de vocês falando: fala desse filme, fala daquele filme, e hoje a gente vai falar de um que vocês também pediram, que é Madagascar. Vamos conhecer um pouquinho sobre Madagascar? Será que Madagascar existe? E aqueles animais do filme, será que todos eles existem? E será que os autores trataram as características comportamentais de maneira certa, fidedigna? Ou tem um pouquinho aí de Jornada nas Estrelas? A gente vai descobrir isso agora. Fica comigo pra gente começar a falar sobre Madagascar. Antes de começar a falar sobre Madagascar, se você ainda não é inscrito no canal Me Ajuda Aí, corre lá se inscrever, clica lá no se inscrever, ativa o sininho para receber todas as notificações. Aqui a gente fala de tudo que pode te ajudar em respeito da ciência, videoaula, muitas curiosidades e também sobre educação financeira, então vale super a pena e me ajuda demais. E não esquece de deixar o seu like, porque deixar o seu like também me ajuda muito a produzir mais conteúdos e o YouTube me enxergar como um conteúdo importante. E não esquece também de deixar o seu comentário. Muita gente assiste o vídeo, mas não deixa comentário, e é super gostoso receber os comentários de vocês. É um feedback pra gente saber e aí se a gente tá no caminho certo ou não. Certo? Então vamos começar a falar sobre Madagascar. Madagascar é um filme que estreou em 2005, mas que fez tanto sucesso que junto com esse filme, né, esse primeiro filme, apareceram aí muitos outros filmes e até filmes relacionados a somente alguns personagens, como por exemplo os pinguins, né, e também desenhos infantis. Então Madagascar caiu aí no gosto do público, todo mundo gosta bastante de assistir. E ele conta com a história de animais que vivem no zoológico do Central Park em Nova York. E esse zoológico realmente existe. Nova York, dentro do Central Park, que é um parque enorme que fica no meio de Manhattan, ele existe sim. E esse zoológico é muito famoso, tem muitos animais exóticos aí, muitos animais que não pertencem à fauna da região. E é exatamente essa história que a gente conta, né, que a gente assiste em Madagascar, quando a gente vê vários animais que vivem dentro desse zoológico, mas lá existem alguns animais que não estão satisfeitos com a vida no zoológico e querem sair de lá. Quando eles conseguem sair e tentam ir para o habitat natural deles, aí eles começam uma louca aventura e vão parar na ilha de Madagascar. E é assim que começa toda a história. Toda essa história tem como personagens principais aí o leão, o Alex, a zebra chamada de Marty, a Glória, que é um hipopótamo, e o Melman, que é uma girafa. É óbvio que depois a gente vai conhecendo outros personagens que também vão fazer parte da trama, como por exemplo todos os pinguins e também os outros animais da ilha de Madagascar. O que acontece no filme é que o Marty, a girafa, não está muito feliz não com a vida dele no zoológico e ele quer voltar para o habitat natural dele, apesar dele parecer ter nascido dentro do zoológico, mas o que ele quer mesmo é voltar para a natureza, né? Ele fica o tempo todo pensando como seria legal e incrível voltar para a natureza. Já o leão Alex não é muito fã dessa história de voltar para a natureza, não. Ele tá muito feliz fazendo as exibições dele no zoológico. E aí que a gente começa a entender um pouco sobre a história real e a fictícia dos personagens. Vamos lá, faz um desejo, docinho. E aí, o que você pediu? Não posso contar. Ah, qual é? Conta. Não, senhor. Contar dá azar. Se você quer se azarar, eu posso até falar. Mas se não quer se arriscar... Ah, pelo eu amor fico de Deus, bico Marty, calado. quer contar pra gente? Na boa, o que pode acontecer? Tá bem. Eu queria poder ir pra natureza. Pra natureza? Oh! Eu não falei que dava azar? Pra natureza? Você tá maluco? Essa é a pior ideia que eu já ouvi. Falando um pouquinho aí do Alex, o
se aparecer no zoológico. Existem horários aí onde ele é a atração principal e ele fica super orgulhoso de se aparecer para o público. Mas, na verdade, os leões não são animais de hábitos diurnos. Os leões são noturnos. Então, quando a gente visita um zoológico, normalmente a gente vai observar, né, um ambiente parecido, né, tentando aí reproduzir o que seria a savana africana, onde os leões vivem, mas a gente vê que os leões estão sempre dormindo nesse horário, porque esse é o itinerário de vida desses animais. Esses animais não são diurnos, então o Alex da vida real não ia ficar se exibindo, né, de manhã no zoológico. O horário dele se exibir seria à noite. Nova York! Alex! O leão! É hora do show. E essa juba é lindíssima e tem uma função biológica de existir. Quanto maior a juba, mais imponente é o leão. E isso serve para chamar a atenção das fêmeas no acasalamento e também na disputa entre territórios e fêmeas entre machos. O que tiver a juba maior aparenta para o outro, né, ser muito mais imponente, muito mais agressivo, muito mais forte do que o outro que tem uma jubinha um pouquinho menor. Aquela história do Marte, da zebra, querer muito sair do zoológico para conhecer o seu ambiente natural, faz um pouco de sentido sim, porque zebras são animais que vivem em sociedade, vivem em bando com vários outros animais da mesma espécie, e no filme retrata lá que o Marte vive sozinho, então isso dá para ele um pouquinho de depressão. As zebras são animais oriundos da África também e na vida real não seriam amigas, né? O Marte não seria amigo do Alex jamais, porque zebras fazem parte aí do prato principal de alimentação de leões na África. Então, isso não ia acontecer jamais, eles jamais seriam amigos na vida real. Existe até uma parte do filme onde a gente vê que o Alex já está introduzido ali, né, na vida selvagem e ele começa a ter visões. Ele começa a observar os amigos dele e todos os outros animais como peças de carne, né? Essa talvez seria, então, uma parte do filme que mostra pra gente a cabeça do leão, né? Que estava acostumado a se alimentar lá porque dão a comida pra ele, mas chegou uma hora que ele precisava caçar. Então, talvez o instinto dele estivesse falando um pouco mais alto do que a necessidade de ter amigos, né? Como na vida real, os leões realmente precisam caçar. Entretanto, a maior parte das caçadas acontecem pelas fêmeas de leões. Os machos comem o que a fêmea caçou. Quando a fêmea caça, o macho é o primeiro a comer e as fêmeas comem depois, apesar de elas mesmas terem caçado. E quem causa todo o alvoroço e a fuga de toda essa turma do zoológico são os pinguins. Os pinguins fizeram tanto sucesso que ganharam um desenho e ganharam um filme só pra eles, né? O que eles queriam mesmo era voltar para a Antártida, mas não deu muito certo. Quando eles chegaram lá, acharam que estava muito frio e sem graça e acabaram indo para um ambiente muito mais quente e chegaram em Madagascar. Os pinguins retratados ali são os pinguins de Adélie, que vivem realmente no continente antártico. E vamos falar um pouquinho sobre Madagascar, que deu o nome para o filme, apesar de todos esses animais aí nenhum pertencer à ilha de Madagascar. Madagascar é uma ilha situada aí na região da África. Muito provavelmente, há milhões de anos atrás,
Madagascar fazia parte do mesmo continente africano e depois ela foi se separando e se tornando aí uma ilha. Madagascar é a 4ª maior ilha do mundo e ela abriga uma quantidade imensa de espécies endêmicas. Vocês sabem o que significa endêmicas? Se você não sabe, eu vou te explicar. Espécies endêmicas são espécies que só vivem em uma região do globo. Como Madagascar é uma ilha e essa ilha se separou do continente africano há mais ou menos 90 milhões de anos, os animais ficaram presos ali naquela região, começaram a cruzar entre si e sofreram uma espécie de especiação. Então lá a gente tem espécies que só vivem lá e que provavelmente muitas delas vieram parar na ilha de Madagascar em cima de troncos de árvores navegando aí pelo mar. Dentre as muitas espécies que vivem somente em Madagascar, o filme retrata pra gente aí a maior quantidade de espécies viventes, que são aqueles animaizinhos peludinhos e fofinhos chamados de lêmures. Os lêmures existem somente nas ilhas de Madagascar e eles são muitas subespécies diferentes. E também a gente observa lá aparecendo aí alguns outros animais endêmicos que eu vou contar para vocês. No meio daquele monte de lêmure que aparece lá no filme, a gente tem aí como personagens o Rei Julian, o Maurice e o Mort. Eu acho que provavelmente esses nomes franceses são porque Madagascar era uma ilha que pertencia e era uma colônia francesa. Deixou de ser pertencente à França há pouco tempo, então colocaram aí esses nomes afrancesados nos nossos amiguinhos lêmures. E vamos descobrir aí a diferença entre esses lêmures. A gente tem mais ou menos 90 espécies diferentes de lêmures vivendo na ilha de Madagascar. E quando a gente observa o filme, todos os lêmures são aí guiados pelo rei Julian, né? Quando na verdade a mãe, né, a fêmea, é a realmente responsável por comandar todo o bando. Então, na verdade, o rei Julian deveria ser uma rainha. Mas, já que a gente está falando do rei Julian, a gente vai falar um pouquinho sobre que lêmure é o rei Julian. O rei Julian é um lêmure de cauda anelada e ele é uma espécie diferente de todas as outras porque esses lêmures são animais que vivem a maior parte do tempo em solo, quando nas outras, né, espécies são espécies arborícolas que vivem sobre as árvores. O Mort é um lêmure chamado de lêmure rato e o Maurice é um lêmure muito raro, super difícil de encontrar. O Maurice é um lêmure chamado de ai-ai. Ele tem esses pelos muito arrepiados, é um animal de hábito noturno, por isso olhos muito grandes e ele tem o dedo anelar bastante grande. Isso porque ele utiliza esse dedo para caçar. Ele bate o dedo no tronco das árvores para descobrir se lá dentro tem formigas. Se tiver, é ali mesmo que ele vai encher a barriga. E ele utiliza o dedo também para enfiar o dedo dentro do tronco das árvores e conseguir pegar o alimento dele, que são as formiguinhas. Além dos lêmures, a gente também vê a fossa, que são os vilões, né? Os vilões de toda a trama. A fossa é um animal endêmico que se parece muito com felinos, mas que quando a gente vai fazer uma extração de DNA, eles nada têm a ver com felinos, eles estão bem longe aí na árvore evolutiva. As fossas são os maiores animais da ilha. São carnívoros e têm uma cauda muito alongada que permite para ela ter equilíbrio quando ela sobe em cima das árvores para caçar o seu prato preferido, que são os lêmures. Então daí a gente entende por que eles têm tanto medo das fossas. Ao contrário do filme, as fossas são animais de vida solitária, então não caçam em bandos, como a gente observou no filme Madagascar. E podem medir até 1,5 metro. Madagascar também mostra pra gente aí uma parte que a gente precisa pensar muito, que é sobre os zoológicos, né? Mostra pra gente animais que gostam muito de viver lá dentro, enquanto outros animais não são tão fãs assim da vida solitária dentro do zoológico e faz a gente pensar se vale a pena mesmo aprisionar ou não animais. Mas o que a gente sabe é que hoje em dia os zoológicos têm outra característica completamente diferente da característica de antigamente. Hoje em dia, zoológicos são feitos
para abrigar animais que não podem mais voltar ao ambiente natural por conta de maus tratos, por conta de tráfico de animais ou por conta de até queimadas que retiram o animal ali do seu habitat natural. Se você gostou de saber um pouquinho sobre Madagascar e quer saber sobre outros filmes, aqui tem um monte de filme que eu já conversei com vocês. Nessa playlist eu falei sobre Procurando Nemo, a gente falou também sobre Era do Gelo, a gente também falou sobre B-Movie, então corre lá, dá uma olhadinha que tá super interessante. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar seu like, não esqueçam de se inscrever, deixa aí um comentário bem bacana que eu adoro receber. Um beijo, pessoal, até a próxima, tchau, tchau!